Bem-vindos à série Caminhos da Humanidade, a Era do Bronze, uma série que apresentou em mais de 40 episódios a história humana desde o início da escrita até a chegada da Idade do Ferro. Você encontra todos os episódios em ordem aqui em playlists, e este é o último episódio desta série. Viajamos simultaneamente pela formação dos primeiros povos, civilizações e crenças, sempre com a proposta deste canal de integrar 7 assuntos e aprender de forma interdisciplinar a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. A Guerra de Troia e a devastação dos povos do mar haviam aberto espaço no Oriente Médio para novos poderes. Os arameus fundaram reinos independentes em Damasco, Alepo e Palmira. Os cassitas estavam dominando a Babilônia, enquanto o país de Dilmun, ao sul, na entrada do Golfo Pérsico, tinha os vizinhos elamitas sob seu controle. No litoral sul da Arábia estava o reino marítimo de Magan, com comerciantes que faziam a conexão entre as rotas do Mediterrâneo que iam até a Índia. Ao sudeste da Península Arábica teve início o reino dos Sabeus e sua capital Marib. E do outro lado do Mar Vermelho, na África, estava a Etiópia, com seus reinos ricos vizinhando com os países africanos como Puti e Núbia, antigo reino de Kush. Em 1167 a.C., após uma série de conspirações palacianas envolvendo seu harém e um dos seus filhos, Ramsés III foi sucedido por uma série de reis fracos e inaptos, até que os sacerdotes de Amon deram um golpe e colocaram seu sumo sacerdote no trono. O Egito, daí para frente, ficou fragilizado. Hititas, mitanes, micênios, troianos e minoicos já não existiam mais. A Idade do Bronze estava terminando por volta de 1150 a.C., com o colapso das grandes civilizações e a descoberta da fundição do ferro. De 1113 a 1074 a.C. é o período de domínio assírio do famoso Tiglat-Pileser, derrotando os Muski, um povo descendente de Meseque, e os Hanegalbat, dos antigos Mitanni, e seus vizinhos na Babilônia. A Síria, um país localizado numa área infértil na Mesopotâmia, na região montanhosa, se obrigou a desenvolver-se como nação comercial. Mas, séculos oprimida e explorada pelos vizinhos, Babilônia e Mitanes, ou Hititas, moldou a Síria como um povo hostil e belicoso. A opressão criou um dos maiores opressores que surgiria durante a Idade do Ferro. Eles chegaram a Sidom e Biblos e navegaram pelo Mediterrâneo. Apenas Tiro dos fenícios lhe resistiu, confinado em sua ilha, mas empurraram seus sucessores ao seu antigo território original. Mas Tiglat não venceu as várias tribos de arameus na Síria, e depois dele os arameus empurraram seus sucessores ao seu antigo território original. Ao norte ele dominou o reino de Urartu, na região do Monte Ararat. Enquanto isso, várias culturas se desenvolviam no centro da Ásia como o protótipo do que seriam as tribos turcas. A China da dinastia Zhou começava a demarcar seu território com os bárbaros orientais não chineses e ancestrais dos mongóis. Coreia estava na infância de sua civilização, enquanto a Índia, depois de um longo desenvolvimento de seus escritos sagrados, estava concluindo a formação do hinduísmo, espalhado por vários reinos independentes que já tinham descoberto o ferro. Na África subsaariana, a Austrália,
A Oceania e na maior parte das Américas, a Era do Bronze nem existiu. A etnia africana dos Bantus descobriu o ferro e deu um salto tecnológico e iniciou sua expansão por toda a África para se tornar a etnia africana dominante. Porém, muitas tribos americanas já tinham atingido tão grande número que estavam desenvolvendo novas civilizações nos Andes e na América Central, sem o uso de ferramentas de metal. O Japão ainda vivia atrasado, assim como os polinésios que estavam colonizando as ilhas do Pacífico. Na Europa, os dórios invadiram o antigo domínio micênico e a Grécia entrava na sua misteriosa Era das Trevas, onde temos quase nenhuma informação. O Mediterrâneo era explorado pelos fenícios, que passaram ilesos pelos grandes distúrbios militares e enriqueceram. Na Europa Central, os celtas começavam a prosperar do rio Danúbio até o Oceano Atlântico, enquanto outros indo-europeus lentamente davam origem aos povos germânicos, íberos, itálicos, eslavos e nórdicos na Europa. Esse era o quadro mundial quando, na Palestina, em meados de 1168 a 1074 a.C., ocorreu o período final de juízes mais desconhecidos da história de Israel, como Tola, Jair, Jefté, Ibsã e Elon. Líderes locais sucedidos pela chegada dos filisteus ao litoral palestino, iniciando a opressão sobre Israel. Os filisteus, remanescentes dos povos do mar, eram um povo mais adiantado do que os israelitas em termos de tecnologia. Dominavam o ferro e eram uma nação de guerreiros, enquanto os israelitas eram camponeses com armas de madeira, pedra e bronze. Em 1081 a 1001 a.C., ocorreram os feitos da época de Sansão, paralelos à 21ª dinastia do Egito e o fim do livro de Juízes. O livro bíblico de Juízes termina com duas histórias abomináveis que mostram o fracasso espiritual de Israel, seguido de seu fracasso moral em decorrência de terem se unido à adoração de ídolos de seus vizinhos cananeus. Neste quadro de fracasso, o judicato de Israel é incorporado ao sumo sacerdote Eli e seus corruptos filhos Hofni e Finéias. A seguir, os filisteus invadem o interior e, desesperados, Hofni e Finéias levam a Arca da Aliança, o maior tesouro do tabernáculo e símbolo da presença pessoal de Deus, para esta batalha. Mas os filhos de Eli são mortos e os filisteus levam a Arca da Aliança para a Filistia, onde ela passará um tempo e os filisteus verão entre eles pragas e sinais, até que decidem devolver a arca aos israelitas. Siló e o santuário são destruídos, Eli morre e os filisteus subjugam os israelitas. Mas Samuel, um levita do serviço do santuário, sobrevive, tornando-se o último juiz e o primeiro dos profetas. Primeiro profeta no sentido do profetismo como um movimento distinto do sacerdócio, que admoestava o povo e seus governantes. Samuel preservou os escritos de Moisés, o livro de Josué, restaurou o serviço dos levitas e, segundo a tradição, ele escreveu o livro de Juízes e Rute, contando como a situação chegou ao ponto de Israel desistir do sistema do judicato. Ele também escreveu os primeiros capítulos do livro da Bíblia, que tem o seu próprio nome, e que era um único livro, e hoje temos na Bíblia como 1º e 2º Samuel, anteriormente conhecido como o Livro do Reino. Enquanto juiz, Samuel passou 20 anos pregando em cada aldeia e promovendo um reavivamento espiritual em Israel. No final desses 20 anos de pregação de Samuel, eles se reuniram para refazer seu compromisso com um único Deus, e os filisteus novamente marcharam contra eles para os sujeitar. Em aproximadamente 1079 a.C., na Batalha de Ebenezer, depois de uma oração de Samuel, o povo indefeso naquela reunião religiosa foi livrado dos filisteus por uma tempestade e Israel voltou a ser independente e religiosamente monoteísta.
Por volta de 1050 a.C., na velhice de Samuel, o povo pediu por um rei à semelhança dos povos vizinhos para promover unidade nacional e a liderança na guerra. Então, depois de meio milênio de teocracia e de liderança tribal eletiva, Saul dos Benjamitas foi ungido e reinou de 1050 a 1010 a.C. No início ele foi muito bem, vencendo guerras contra os filisteus, sendo leal a Deus e tendo Samuel como seu conselheiro. Mas logo se mostrou um fracasso espiritual e administrativo. Louco e descontrolado, se virou contra Davi, seu maior capitão de exército, e o perseguiu ao ponto que o pastor guerreiro da tribo de Judá se refugiou no deserto e, por fim, se exilou entre os filisteus, seus maiores inimigos, porém ainda mais inimigos de Saul. O quadro do reino de Saul termina patético, onde Israel era tão inferior aos filisteus que não havia nem ferreiros em Israel para que afiassem as ferramentas agrícolas, enquanto os filisteus já viviam na Idade do Ferro. Saul foi derrotado e, para não cair nas mãos inimigas, se matou. A tribo de Judá proclama Davi rei, mas ainda levaria 10 anos para ele convencer as outras tribos a serem unificadas e reconhecerem sua coroa. Davi inicia uma série de 5 iniciativas que garantem seu reino. Primeiro, ele muda sua capital no reino unificado para a fortaleza tomada dos jebuseus e a refunda com o nome de Jerusalém, um local estratégico e bem protegido. Segundo, ele centraliza o culto em Jerusalém e promove o monoteísmo. Terceiro, ele faz aliança com vizinhos poderosos como Irão, o rico soberano de Tiro. Quarto, ele organiza um exército profissional, passando este exército para a era das armas de ferro e combate os filisteus por igual. E 5, ele domina as minas de ferro entre os povos vizinhos e controla a tecnologia. Acredita-se que Davi tenha aprendido os segredos do ferro enquanto esteve exilado entre os filisteus e importou isso para Israel quando se tornou rei. Se olharmos a história como a providência de Deus, foi nesse espantoso vácuo de poderio das grandes civilizações que haviam caído que por volta de 1000 a.C., o rei pastor uniu as 12 tribos, tomou territórios nunca antes plenamente dominados, venceu os filisteus, os cananeus, impôs condições sobre seus vizinhos hostis como Amon, Moabe e os sírios. Este período de ascensão do reino de Israel e enfraquecimento dos vizinhos coincide com a fidelidade religiosa de Davi. Assim terminou a Era do Bronze, a Era dos Heróis, dos grandes livramentos, e surgiu a Era do Ferro, com impérios profissionalmente militarizados, exércitos, escolas, poetas e filósofos. Quero agradecer cada um de vocês que nos acompanhou e incentivou nesta série sobre a Idade do Bronze. Fazer esta jornada foi uma honra e partilhar os 7 assuntos do meu canal foi uma alegria. Uma das coisas que nunca deixei de fazer foi testemunhar sobre o que eu creio e compartilhar que acredito que, em meio ao caos da história humana, Deus está no controle. Eu não quero ser o dono da verdade com minhas crenças sobre a Bíblia, mas fiz deste lugar uma mesa bem-vinda para crentes e descrentes conhecerem como Deus se manifestou na história antiga e como o homem se comportou. Eu não creio que a história se resuma à luta pelos recursos. Acho que os povos lutam sim pelos recursos, mas porque os recursos servem a convicções muito mais profundas que vão além do estômago ou do instinto sexual. O homem é muito mais complexo do que isso. O homem causa a história com suas escolhas e Deus controla os limites da história com sua providência e propósitos. Eu creio num Deus que se revelou na história, um Deus que não interrompe os caminhos humanos, mas é salvador e juiz. E tem bons planos para criaturas tão limitadas como nós. Se da infância da humanidade na Idade do Bronze pudermos entender que mesmo numa época em que fomos tão ignorantes e violentos, Deus não desistiu de nós, já é um bom motivo
para não desistir de tentarmos ouvir a Deus e sermos um pouco melhores uns com os outros.